Oi, gente! Hoje eu quero ajudar vocês com um tema que é super importante para a gente conseguir manifestar e criar a vida que a gente deseja, mas que é muito contraintuitivo. A gente aprende exatamente o oposto disso a vida toda, né, na nossa cultura. A gente aprende que a gente precisa agir e que a gente precisa de esforço e dedicação e que tem que ter disciplina e deixar a diversão de lado. E o Abraham vem e fala o oposto disso. E eu sei que vai ter gente pensando, mas claro que a gente tem que ter disciplina e claro que a gente tem que deixar a diversão de lado, porque se você ficar só se divertindo o dia inteiro, isso é uma forma de procrastinação e você não vai fazer o que precisa ser feito. Mas o que eu tô falando também não é isso, eu tô falando de achar um caminho do meio, mas fazer coisas que te ajudam a se alinhar primeiro, antes de partir para a ação. Né? Antes de fazer o que você acha que você precisa fazer. Porque às vezes até você está se forçando a fazer alguma coisa que você acha que é importante para você ter sucesso nos seus negócios e nem é, porque não é uma ação inspirada, né? Você vai fazer aquele esforço todo e não vai ter resultado do mesmo jeito, então não adianta. Então o Abraham ensina pra gente que como tudo é vibração e tudo é resposta à nossa vibração, porque a lei da atração é isso. A lei da atração está respondendo a nossa vibração o tempo todo. E a nossa vibração é uma tradução das nossas emoções, ou melhor, as nossas emoções são uma tradução da nossa vibração. Então, dependendo de como você está se sentindo, você já tem uma noção de como a sua vibração está. A questão é que muitas vezes a gente nem se dá conta do que a gente está sentindo. Porque quando você está no meio de uma emoção negativa, você está tão misturado ali no meio daquilo que muitas vezes você nem nota que aquilo é uma emoção negativa. Para você tá tudo normal, tá tudo bem. Você até pode estar bravo e falando, eu tô bem, eu não tô bravo, não tô irritado, né? Então, a gente faz isso mesmo, de estar muito envolvido na situação e como para aquela situação, para aquilo que eu estou focando a minha atenção, aquela emoção é natural. Então, por exemplo, se eu estou prestando atenção em alguma coisa que me gera indignação, uma situação que eu acho que está errada, que é injusto. Eu vou sentir raiva, é a emoção natural. Então é muito fácil de a gente nem se sentir negativo, né? Você não acha que tem algo errado acontecendo. A emoção, ela quer se expressar mesmo. Mas o que o Abraham ensina muita gente é que essas emoções negativas, por mais que elas sejam necessárias e tenham o seu papel, e um papel muito importante, aliás, porque elas significam que naquele momento a gente está pedindo por algo que é o oposto daquilo que a gente está vivendo, então a gente está pedindo por uma melhoria, e como os nossos pedidos são atendidos, então esse momento do pedido é muito precioso, é muito importante. Mas por mais que esse momento seja super importante, a gente não pode ficar nele com tanta frequência, porque senão a gente não chega no momento em que a gente permite que as coisas aconteçam. Então, para permitir, a gente tem que estar se sentindo diferente. A gente tem que estar com emoções mais altas, né? A gente tem que estar se sentindo bem. Mas agora, sem essa pressão de se sentir bem, vamos pensar na prática, como é que as coisas funcionam. Tenta olhar para a vida de vocês, se vocês conseguem perceber exemplos de fases em que vocês estavam leves, tranquilos, brincando mais, dando risada, e que propostas de trabalho apareceram, entrou dinheiro inesperado para vocês, alguém fez contato para indicar vocês para alguma coisa, algum trabalho super legal, currículos que você entregou finalmente chegaram em alguém que te encontrou e que era exatamente o que você queria, ou pessoas te encontraram e não foi nem através dos currículos que você entregou, te encontraram através de um cadastro num site que você nunca fez. Vocês já devem ter visto histórias desse tipo, e talvez você já viveu histórias desse tipo. E sempre nessas histórias as pessoas me contam que elas estavam numa fase em que elas estavam muito bem, que elas estavam apreciando mais, que elas estavam agradecendo mais, que elas estavam valorizando a vida, que elas estavam passando o dia de um jeito mais leve. E eu tenho essa história também. Isso também aconteceu comigo. Então, eu passei alguns anos tentando uma série de coisas, mas só no esforço, só na dedicação, com muita disciplina e abrindo mão de momentos de prazer, de momentos de lazer, e achando que não, só mais um pouquinho, né? Vai dar certo, então faz mais um esforço esse mês, faz mais um esforço esse outro mês.
E não era nada disso, né? E o Abraham falando o tempo todo que não é nada disso, mas a gente não ouve, porque é muito difícil para a gente acreditar que as coisas vão dar certo se você não estiver fazendo todas as ações que você tem a lista ali para você fazer. Então, as pessoas te ensinam. Se você vai fazer marketing digital, você precisa fazer tráfego, você precisa ter uma copy boa, você precisa isso e aquilo outro. Então você fica lá, então eu tenho que criar página do meu site. Então eu tenho que ter uma logo. Então deixa eu reescrever esse anúncio. Não vendeu, deixa eu tentar melhorar a segmentação, deixa eu colocar mais dinheiro. Quer dizer, ação em cima de ação, mas não está levando em conta o que o Abraham ensina o tempo todo, que é vibração em primeiro lugar. E aí uma pessoa que acompanha aqui o canal deixou um comentário em um dos vídeos, eu não lembro qual, mas ela comentou uma coisa que me deu muita vontade de gravar esse vídeo aqui para vocês, porque ela falou assim que ela não tá com uma renda legal, então ela tá tentando fazer algo extra. Eu não lembro se é marketing digital, acho que é, mas que ela tá tentando ter uma renda extra e que ela tá se esforçando muito e abrindo mão. Ela falou assim: eu até abri mão do tempo de lazer com os meus filhos e não teve resultado nenhum. E aí eu até respondi para ela: então você própria se respondeu por que você não teve resultado nenhum. Porque não é para abrir mão do tempo de lazer com os seus filhos. Fazer isso é o oposto do que o Abraham ensina. E ao mesmo tempo, eu entendo muito essa pessoa, porque eu também passei por isso e de vez em quando eu ainda caio nisso. Claro que em níveis menores, né? A gente vai aprendendo. Então hoje eu me respeito mais e me divirto mais, muito mais do que anos atrás. Trabalho menos do que anos atrás. Mas eu ainda, de vez em quando, entro num ciclo do tenho que, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa obrigação. E aí, nesses momentos, a gente fica meio cego para a ideia de fazer alguma coisa divertida antes, sabe? De que a prioridade é fazer algo divertido. Porque a gente fica com muito medo de que vai acontecer algo ruim se você não fizer as coisas divertidas, se você não fizer as ações que você acha que você tem que fazer para criar o que você está querendo criar. Mas então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, até já contei essa história em outro vídeo, mas já faz tempo, mas vou compartilhar com vocês um pouquinho a história aqui do canal, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque eu tive esse período de gravar e com uma rotina, né, que era para entrar no algoritmo do YouTube, então eu estava respeitando aquela questão de gravar com regularidade, e fazendo o meu melhor, né, traduzindo e tal, mas eu tinha poucas visualizações e eu estava abrindo mão de um monte de coisa que era importante para mim. Eu estava abrindo mão, inclusive, da meditação e de fazer ginástica, porque eu sempre gostei muito de atividade física. A atividade física me alinha demais, é um momento muito gostoso para mim. Mas eu não estava fazendo. Então, frequentemente, eu percebia que eu me programava para gravar, aí eu começava a gravar, a selecionar o trecho que eu ia gravar, ou a preparar o que eu ia gravar, e quando eu ia ver, tinha passado um tempão, eu tinha usado o tempo que eu ia poder usar para fazer atividade física, e eu tinha ficado sem fazer algo que eu gostava de novo. Até que um belo dia eu me dei conta que a minha vida podia ser muito melhor se eu parasse de gravar para o YouTube. Eu me dei conta que eu teria muito mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. E aí eu até tinha marcado de conversar com uma amiga minha, Gisele, que eu conheci no primeiro cruzeiro dos Abraham, né, o primeiro workshop que eu participei. E quando eu fui falar com ela, eu falei justamente que eu estava com vontade de desistir, né, de parar de gravar para o YouTube. Eu não tinha retorno nenhum. Fora o prazer de ter algumas pessoas vendo, né, e comentando, e eu sabia que eu estava ajudando aquelas pessoas. E eu gosto também de traduzir, me faz ter contato mais próximo com o conteúdo do Abraham. Mas naquele momento eu estava enxergando só todo o tempo que eu estava gastando com aquilo e tudo que eu estava abrindo mão. E aí eu pensei, nossa, minha vida já é boa, vai ser muito melhor se eu tiver mais tempo livre, né? Então eu fui com essa ideia para a conversa e ela me falou que a questão é que eu estava colocando a minha disciplina para fazer as ações erradas, que já que eu tinha tanta força de vontade, né, para estar gravando com regularidade, traduzindo com regularidade,
eu tinha que traduzir só o que fosse satisfatório para mim, só o que ia me fazer bem, que fosse do meu interesse, né? E eu tinha que gravar por mim, né? Porque é gostoso gravar, porque é gostoso estar em contato com essas ideias. Então, parar de fazer isso como uma obrigação. E eu tinha que meditar mais, ela falou para eu desconectar mais do intelecto, para eu levar a sério de realmente meditar sem falta todos os dias, que eu precisava achar esse espaço de vazio mental, sabe? Esse espaço mesmo, dentro da cabeça com mais frequência, e que não tinha nada mais importante do que eu me conectar com o meu ser interior. Inclusive, esses dias, por coincidência, eu peguei um caderno aqui em casa para achar algum lugar que não tivesse nada escrito para eu anotar algumas coisas, e eu abri numa página qualquer, e eu abri num lugar que estava justamente escrito isso. Faça isso apenas se for satisfatório. Está em inglês, quase que eu leio em inglês aqui. E aí eu estou traduzindo para vocês. Aí estava escrito para fazer só se fosse satisfatório, para traduzir só se fosse interessante para mim. E aí no que eu li isso, eu falei, nossa, isso aqui é a conversa com a Gisele. Eu nem lembrava que eu tinha anotado isso. E aí eu peguei e reli e pensei, vou compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com a questão que essa pessoa trouxe, né, do esforço não trazendo o resultado que a gente quer. E na mesma época que eu conversei com a Gisele, o último vídeo que eu gravei, logo antes de eu conversar com ela, que foi um dia, inclusive, que eu abri mão da minha atividade física, da meditação, de tudo que era importante para mim, veio um recado do Abraham para mim, porque justo o trecho que eu escolhi para gravar foi um trecho de um livro que eu tenho aqui em casa, deles, né, da Esther, e falava que não adianta nada você se esforçar porque você está tentando evitar algo ruim. E é totalmente diferente a busca por coisas boas, né? Então, se a sua vibração, enquanto você está fazendo algo, é para, por exemplo, escapar da escassez, você está trazendo mais escassez para você. E se a sua vibração, enquanto você está fazendo algo, é de muito trabalho, excesso de trabalho, você está trazendo mais trabalho para você. E se você está trabalhando muito e não vendo o dinheiro entrar, você está trazendo mais disso para você também. Então, é super importante a gente passar um tempo fazendo o que a gente quer viver com mais frequência. Então, por que você está trabalhando tanto? Não é porque você quer ter mais tempo de lazer com os seus filhos? Não é porque você quer passar mais tempo com a sua família? Não é porque você quer ter mais tempo livre para fazer qualquer coisa que você tenha vontade? Então, como que você espera manifestar isso se hoje você só trabalha adoidado? É o que o Abraham falou num dos vídeos que eu gravei recentemente. Se você conseguir as coisas pelo esforço, vai ter vindo apesar do esforço. E não vai ser nem de longe tão bom quanto poderia ser se tivesse vindo através do alinhamento, através do caminho de menor existência, através da sua diversão. Eu lembro anos atrás da Gisele me falar: segue a sua diversão, segue o seu coração alegre. E anos atrás isso não entrou nem um pouquinho para mim. Nossa, não conseguia nem vislumbrar o que seria fazer isso, e na época eu estava totalmente ação, 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 e não, minha rotina é corrida e vai dar certo, e é isso que eu tenho que fazer, então nem consegui captar exatamente o que ela tinha falado. E hoje eu percebo que ela tem toda a razão. E na época, quando eu conversei com ela, o canal do YouTube dela estava sendo mostrado, né? Então ela começou a me dar essas dicas, né? Que a questão não é nem se preocupar com quantas pessoas estão visualizando ou não. A questão é fazer se for prazeroso para você e decidir fazer ficar prazeroso também, né? Então você abre mão de alguma coisa que você gosta muito de fazer, só se essa outra coisa que você for fazer também for ser prazerosa para você, que é uma outra questão, né? Às vezes a gente tem coisas para fazer no dia a dia que precisam ser feitas, mas a gente tem que dar um jeitinho de deixar essas coisas mais gostosas, né? Senão a gente está ativando a vibração do que a gente não quer. Se você, por exemplo, está ativando a vibração de tenho que fazer esse monte de coisa que eu não gosto de fazer, você vai atrair mais disso. Então, a gente tem que ativar a vibração de olha como a minha vida é boa, olha como eu gosto de tudo que eu faço, olha como eu posso escolher o que eu faço.
Então, se isso não está acontecendo, você tem que fazer alguns ajustes na sua rotina, na sua vida, para você conseguir ter essa sensação de que escolhe, de que você sabe gostar das coisas que você está fazendo, seja o que for, e de ter sim tempo para você reabastecer, né? Tempo para você fazer coisas sem objetivo por trás nenhum, né? Porque a diversão, ela só é diversão de verdade, só reabastece a gente de verdade se você não tiver um interesse por trás. Até se você tentar se divertir para se alinhar, para conseguir produzir, já está indo pelo caminho errado, né? Então não é isso, é você realmente não ter nenhum interesse por trás, é só prazer em si, é só o bem-estar em si, é só dar risada, é exatamente como a vida deveria ser, né? A gente ter esses momentos que não está pensando em mais nada. E eu percebo que é muito uma questão de escolher as prioridades mesmo, sabe? Então, de você perceber que às vezes você escolher primeiro a diversão, você não precisa passar o dia se divertindo, mas você escolher alguns minutos de diversão vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Eu percebo, por exemplo, que, igual hoje, eu desci as escadas aqui para eu fazer um pouco de ginástica. Eu ia colocar música e dançar, né? Que é algo que eu amo, que me alinha muito. Eu tinha acabado de gravar um vídeo aqui pro canal e eu ia agora fazer mais uma coisa legal. Já tinha feito ginástica de manhã e eu ia fazer mais um pouquinho. Só que aí eu pensei, não, eu quero dar atenção pro pessoal do clube de membros. Deixa eu selecionar algum vídeo que já existe aqui no canal que está nos privados e vou disponibilizar para eles. Vou fazer isso antes, vai ser rapidinho. E aí eu fiquei lá escolhendo, tem um monte de vídeos aqui no privado e eu fui selecionando e fui criando playlists que eu vou liberar aos poucos, tal. Quando eu fui ver, assisti uns trechos de uns vídeos para escolher, para ver quais que eu vou querer postar para os membros, né? E aí, quando eu fui ver, tinha passado 50 minutos. Né? Eu pensei, não acredito que eu gastei 50 minutos, eu nem vi esse tempo passar. Então, às vezes, a questão é escolher a diversão primeiro, porque eu ia passar ali 10, 15 minutos dançando um pouco, e às vezes isso já te traz a inspiração para ir direto no vídeo que você vai querer postar, ou se você trabalha com qualquer outra coisa, vai vir a inspiração para você de algo que vai facilitar o seu trabalho, que vai ser já o que você precisa, em vez de você passar um tempão escolhendo, ou lendo, ou achando, a sua intuição fica mais ativa, né? Abrem-se as portas, como diz o Abraham. As portas vão abrindo por onde você vai passando. Então, isso ainda é uma coisa que eu vivo tendo que ser lembrada de novo, né? Dessa questão de que a prioridade é se divertir. E eu penso que passa por um caminho de frequentemente a gente se perguntar, sabe? O que é mais gostoso de eu fazer agora? O que eu tô com vontade de fazer? E se permitir fazer essas coisas antes de começar o seu dia até. Acorda mais cedo, vai dormir mais cedo, para você já começar o dia fazendo coisas gostosas, sabe? Não começa o dia já trabalhando, já na correria. Muda a cara do seu dia. Faz intervalinhos. Mesmo que você trabalhe para outra pessoa, você não tem hora do almoço, vai caminhar na hora do almoço, vai ouvir a sua playlist de músicas favoritas. Se você puder, sabe, ter um espaço só seu, vai dançar, vai ler alguma coisa, qualquer coisa que seja importante para você, que te reabasteça, que te faça ter a sensação de que você tem uma vida legal, que você pode escolher fazer essas coisas. E tudo bem, você vai ter o desejo de ter mais tempo para fazer essas coisas. E aí você está colocando isso no seu vórtice, né? Você está lançando o pedido de ir invertendo a proporção das coisas, você ter mais tempo para ler, mais tempo para dançar, mais tempo para dar uma volta, caminhar, entrar numa piscina, ter uma piscina para entrar, né? Então você está desejando essas coisas, então você está colocando isso no seu vórtice. Mas você precisa começar a já viver pelo menos um pouquinho disso. Então, abre espaço no seu dia para um pouquinho dessas coisas. E quando você estiver vivendo essas coisas, curte, sabe? Fica feliz de estar podendo viver aquilo, porque é como disse um dos áudios que tem aqui no canal, que 10 segundos disso vale mais do que 2 anos de ação. Então, às vezes a gente fica se esforçando tanto e não tem resultado nenhum, e segundos em que você dança pela casa, você permitiu muito mais e as coisas vão andar muito mais do que em 2 anos
dormindo tarde, perdendo o final de semana e abrindo mão de um monte de coisa legal para se esforçar para alguma coisa. Então, eu espero que tenha clareado para vocês, para quem tem essa dificuldade também. Como eu disse, eu acho normal que a gente esqueça disso, né? Porque a gente tem uma cultura que ensina a gente a fazer exatamente o oposto. Mas é testar e ver o que acontece, né? E eu não terminei a história, mas na época que a Gisele me falou para colocar em primeiro lugar o meu alinhamento, fazer as coisas que o Abraham ensina, ela falou isso, não tem nada mais importante do que fazer o que eles ensinam. É o primeiro lugar do seu dia. Só depois é que você faz qualquer outra coisa, se for gostoso. Aí na época eu comecei a fazer várias atividades que o Abraham ensina. Eu fiz a caixa da inativação para inativar alguns pensamentos que estavam me atrapalhando, inclusive sobre receio de crescer na internet. Eu fiz listas de positivos, listas do que deu certo no dia, listas de sucesso. Eu fiz várias coisas que estão na rotina que eu deixei disponível no PDF aqui para vocês, está na descrição. E realmente a minha vibração foi mudando, sabe? E eu fiquei mais feliz, eu comecei a me sentir mais grata, mais apreciando a minha vida. E eu fiquei alguns dias, foi umas 2 semanas, acho que 12 dias, não sei, sem postar nada no YouTube, sem gravar, só me dando esse tempo extra para fazer coisas que eu gostava. E aí depois que eu voltei a gravar, eu gravei alguns vídeos e um dos vídeos já virou, o YouTube começou a mostrar. Então, mais uma evidência, mais uma história aí para vocês das coisas começarem a acontecer quando a gente está mais leve. Eu estava muito leve quando teve essa virada realmente. Então, o que eu penso? Eu penso que hoje eu nem tô tão leve assim, eu ainda tenho mais que melhorar nessa minha escolha por fazer algo divertido em primeiro lugar. Eu penso que esse é até um dos motivos que a gente vê que quem, por exemplo, tem bastante dinheiro, continua tendo bastante dinheiro, né? A gente tem a tendência a olhar para o que a gente já está vivendo e isso já mantém a nossa vibração. Então, hoje, a minha expectativa do canal é ele estar do jeito que está. E também tem a expectativa de todos vocês que pedem por isso, né? Que desejam esses áudios e que desejam essa ajuda. Então, isso mantém o canal como está. Mas eu tenho certeza que ele cresceria muito mais rápido, se eu conseguir entrar numa toada de novo de diversão em primeiro lugar, né? Então é algo para a gente fazer junto, para a gente enxergar que tem que ter coragem, que a gente não vai se atrapalhar por fazer isso, que é o contrário. O resto do dia vai ser mais fácil. Então a gente pensa que se você colocar a diversão em primeiro lugar, você vai se atrasar, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito, mas você vai perceber que muitas vezes é exatamente o contrário. Você vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito, mas você vai levar menos tempo, porque você vai estar mais alinhado. Então as coisas vão ser mais rápidas, vão ser mais fáceis. Você vai direto porque precisa, você não vai ficar enrolando, você não vai ficar tendo dificuldade, tendo que fazer de novo, errando e tendo que corrigir. Então, realmente as portas se abrem, fica tudo mais fluido, né? Então, é uma virada de chave total, né? Uma mudança de paradigma de como a gente tem que lidar com as coisas. E estou aqui pensando que eu posso, inclusive, fazer junto com os membros, né? Alguns treinamentos, posso fazer algumas lives em que eu já faço algum treinamento ali junto com vocês, esses que eu contei, sabe? Caixa da inativação, alguma lista de positivos, para já mostrar para vocês ali na prática. Aí no chat vocês podem perguntar alguma coisa, né? Um jeito de inativar algum pensamento, um jeito de pensar nos positivos sobre alguma situação. Então, às vezes a gente pode até fazer alguns treinamentos juntos lá no clube de membros. Quem quiser entrar, tem o link aqui na descrição. Se o botão Seja Membro não estiver aparecendo para você embaixo do vídeo, aí você pode entrar por esse link da descrição. Tá bem baratinho, por R$ 15 por mês. Vocês ajudam o canal, ajudam a gente a crescer, me ajudam também com um monte de projetos que eu tô aqui e eu ajudo vocês, né? Porque eu tô gravando conteúdo extra para lá também e também a gente pode fazer esses treinamentos juntos, se vocês acharem uma boa ideia. E só lembrando que o meu livro tá com a promoção de frete grátis, então aproveitem para comprar mais de um, deixem em casa para quando vocês quiserem presentear alguém.
e os áudios de visualização criativa continuam com aquele precinho para facilitar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha clareado e ajudado a vocês a tomarem essa decisão de focar no que realmente importa. Bora fazer isso junto? Vamos lá? Beijo, gente! Até uma próxima!